Olá pessoal, meu nome é Rafael Bittencourt, sou responsável dentro da AWS pela área de contratações do setor público e eu estou hoje aqui para trazer para vocês um pouco da nossa experiência em relação a contratações e algumas considerações e exemplos de clientes do setor público que estão contratando serviços de nuvem e o que a gente pode aprender com eles. Esse é um tema tão sensível e importante que a AWS criou uma área global para tratar especificamente disso, e é uma área a qual eu faço parte, e essa área tem a missão, né, de levar aos nossos clientes do setor público as boas experiências e as práticas que a gente observou em outros mercados ou em outros segmentos e que possibilitem a esses clientes avançarem, né, em relação às suas contratações, entenderem as diferenças de cloud e planejarem bons modelos de contratação. A nossa agenda ela é composta de basicamente 4 itens. Aqui o primeiro é por que é importante falar de contratações de nuvem, né? Falar de contratação de serviços em nuvem no segmento público. Segundo, quais são as principais considerações, né, para essa contratação, os formatos que a gente tem observado aqui no Brasil e no mundo, e também algumas informações adicionais, referências bibliográficas que eu trouxe para quem quiser se aprofundar no assunto. Primeiramente, por que é importante falar sobre contratação de serviços em nuvem? É porque nuvem é diferente. E a gente observa, né, que talvez por uma questão cultural e de até mesmo, né, de experiência, muitos clientes tentam contratar soluções de nuvem da mesma forma que contratavam servidores, licenças de software, storage, e isso acaba trazendo algumas implicações importantes aí e perda até mesmo de experiência e de benefício que a computação em nuvem pode trazer. E quando a gente pensa em nuvem, por que ela é diferente? Porque a nuvem ela traz algumas características que são distintas do modelo tradicional de contratação. Uma das primeiras coisas que vem à cabeça, talvez, quando se fala em nuvem, é a elasticidade, que é aquela capacidade do seu ambiente, né, poder ser ampliado, ou a capacidade de processamento do seu ambiente ser ampliada para atender um pico de demanda, para atender um determinado evento que ou você estava esperando ou não, né, mas de qualquer forma algo que represente uma mudança no comportamento da demanda em relação ao serviço que você presta. E computação em nuvem isso é inerente. Você precisa ter um ambiente que amplie, que reduza, tão importante quanto ampliar a capacidade dele de reduzir, uma vez que essa demanda se estabilize. Outra vantagem, né, outro benefício esperado com a computação em nuvem é ter maior agilidade e velocidade para você lançar novos serviços, incorporar recursos e funcionalidades aos serviços existentes. Isso é fundamental, né, quando se trata de um ambiente super dinâmico como um ambiente de nuvem. Por fim, não menos importante, né, a questão do pagamento sob demanda, aquele pagamento que você só faz sobre o serviço que você efetivamente utilizou, e que é uma característica, uma pedra fundamental da computação em nuvem. Agora, como conciliar essa escalabilidade ali, né, ou essa elasticidade com agilidade para lançar novos serviços, com pagamento somente de acordo com o uso, pagamento variável e a nossa legislação, isso é, aquelas regras e as bases de qualquer contratação pública. Esse é o tema que a gente vai tocar nessa sessão de hoje. Eu digo tocar porque, obviamente, não tem como aprofundar, mas nós vamos trazer algumas considerações, algumas sugestões para que sejam avaliadas aí no momento que vocês estiverem pensando a contratação de serviços de nuvem. E, né, o primeiro ponto talvez seja aí que você precisa mudar a mentalidade, né? A gente está acostumado a contratar, a gente que eu digo, o gestor público, vocês, a contratar serviços, ou melhor, ativos de software como servidores, licenças, e descrever detalhadamente as características desse ativo, né? Então, o que a gente chamou ali de requisitos prescritivos, e obviamente a especificação de requisitos é algo fundamental, né, num modelo, num edital, num instrumento convocatório, mas o que a gente propõe aqui é uma mudança de perspectiva em relação
a esses requisitos. Pensar mais no benefício, na vantagem, no que o usuário vai perceber em relação àquele serviço, o usuário final, aqui quem vai consumir o serviço, e menos em como prestar aquele serviço. Então, vou pegar um exemplo, digamos que vocês estejam contratando uma solução de colaboração que vai permitir o armazenamento de documentos, de planilhas, apresentações, memorandos, relatórios, etc. E, por ser algo extremamente crítico, né, são documentos que envolvem processos core da organização, você precisa garantir que esses documentos sejam armazenados em um ambiente seguro e que, caso haja algum problema, algum corrompimento nesse arquivo, ou que tenha de alguma forma sido apagada alguma informação que não deveria, que você tenha a capacidade de recuperar essa informação a um estado passado. E aí, o que normalmente se faria numa especificação padrão era você estabelecer que o provedor ou fornecedor ele tenha que garantir um backup dessa informação pelo período mínimo de X anos, que você possa voltar e recuperar um backup de qualquer momento no tempo e que você tem que fazer cópias incrementais e cópias integrais, etc., etc., detalhando bastante o como o provedor de nuvem vai entregar aquela solução ao provedor de nuvem ou fornecedor. Ao passo que, né, na computação em nuvem, no novo modelo de contratação, a gente recomenda que se pense mais no que se espera atingir como resultado ali, e aí nesse exemplo, o que você quer é a capacidade de poder recuperar esse arquivo uma versão anterior, caso ele tenha sido perdido ou acidentalmente aí adulterado. Então, por que você não escreve dessa forma? Que a solução deverá prover a capacidade de recuperar um arquivo a um estado anterior nos últimos 5 anos. E deixe que o provedor de nuvem, o fornecedor, escolha como ele vai entregar aquilo. Se ele vai fazer backup, se ele vai fazer múltiplas cópias, se ele vai fazer chamados snapshots ou uma nova solução que vai ser inventada daqui a 2 anos e ele queira adotar porque é mais barata, mais rápida e mais eficiente, ele vai conseguir se você não especificar o como ele vai trabalhar. Então, esse é um dos exemplos que eu queria explorar aqui, mas obviamente tem vários outros e aí acho que o texto ele é autoexplicativo, tá? Mas é fundamental essa mudança de mentalidade, pensar no resultado, pensar no desempenho esperado e menos no como fazer. E, né, explorando um pouquinho mais essa questão aí de modernização, de evolução, né, do modelo mental, eu trouxe um exemplo aqui da indústria da música, onde ele mostra que, apesar do avanço tecnológico, o benefício real daquele avanço tecnológico ele só foi percebido quando houve uma mudança no modelo de entrega daquele serviço ou no modelo de contratação daquele serviço. E aqui, você pegar no estágio 1 aqui mais à esquerda, que eu chamei de estágio tradicional, né, século passado, parece muito tempo, mas a gente está falando aí praticamente de 20 anos, era muito comum quando você tinha uma necessidade, né, gostava de um determinado artista e queria contratar, ouvir músicas desse determinado artista, você tinha que comprar um álbum inteiro, ainda que você gostasse disso, uma única música ou duas, enfim, você teria que comprar o pacote, porque o modelo de negócio era assim, né? E a gente percebeu no início desse século, no início dos anos 2000, que houve uma evolução de tecnologia, esses CDs, esses DVDs e para alguns de vocês talvez os LPs, né? Eles foram transformados aí em um meio digital e passaram a ser, né, passaram a estar disponíveis em diferentes dispositivos para vocês poderem ouvir e para vocês poderem consumir, mas o modelo comercial evoluiu pouco. Então, nesse exemplo que eu trouxe ali no início dos anos 2000, por volta de 2003, 2004, houve o lançamento dessa grande loja onde você podia ainda comprar o seu álbum e você podia também comprar músicas individualmente, mas ainda sobrava um resquício, né, daquela rigidez passada, porque uma vez que você contratasse uma determinada música, você não pode substituir, você não pode trocar, você não pode devolver. Então, assim, você
aumentou a granularidade daquilo que você podia contratar, não preciso mais contratar o álbum inteiro, posso contratar uma música específica, mas ao mesmo tempo você ainda tinha uma certa rigidez. Aí veio a modernização de modelo em conjunto com a tecnológica. Então, você viu ali no final dos anos 2009, 2010, mais ou menos, as primeiras soluções voltadas para o streaming de música. E aí, nesse novo formato, você paga um determinado valor mensal e você tem acesso a todas as músicas que você quiser ouvir, quando você quiser ouvir. Então, de fato, a experiência para o usuário ela só foi amplamente melhorada, né, de uma forma significativa, só causou uma ruptura quando o modelo de entrega, o modelo de contratação também foi ajustado para refletir as características da inovação tecnológica. E a mesma coisa em relação a sistemas e em relação à computação em nuvem. Então, a gente percebeu uma evolução grande em relação à tecnologia de 2006 para cá. Hoje você pode consumir praticamente qualquer serviço de tecnologia através, né, da nuvem, da computação em nuvem, mas a gente não enxerga a evolução, a mesma maturidade nos modelos de contratação. E aí, especificamente, né, a gente fez uma pequena análise aqui em relação a onde estaria, né, a a contratação de serviços de nuvem agora em 2020, e a minha avaliação é que nós estamos em algum lugar entre o estágio 2 e o estágio 3, com alguns bons exemplos, né, de novos modelos que permitem acesso à inovação da nuvem, à velocidade da nuvem, mas também alguns exemplos, né, de clientes que estão ainda contratando computação em nuvem como contratavam servidores, como contratavam o que a gente chama de tecnologia da TI tradicional. É óbvio que não é uma mudança rápida, mas é importante que a gente conheça as características ou as capacidades que vão nos levar para esse estágio 3, para explorar isso cada vez mais nos modelos de contratação. Evoluindo, né, nós vamos trazer aqui agora um pouco das principais considerações quando você estiver pensando e planejando a sua contratação de serviços de nuvem. A primeira delas, né, não numa ordem de importância, mas apenas aqui para fins didáticos, é preciso que você identifique qual vai ser o tipo de relação que você quer ter com o provedor de nuvem, ou Cloud Service Provider, a sigla ali CSP. Você pode ter uma relação direta, né, em alguns casos, onde você vai querer acessar serviços de nuvem puros, apenas consumir esse serviço sem nenhum tipo de apoio técnico, ou até mesmo com apoio técnico de profissionais do provedor da nuvem, como uma consultoria especializada, mas é um modelo que ele traz algumas implicações especificamente ali em relação à discussão de termos e condições de prestação de serviço, que é algo que a gente vai explorar um pouquinho mais ao longo dessa sessão, né, mais para frente, mas os serviços de nuvem são concebidos para serem padronizados, né, para serem prestados da mesma forma no mundo inteiro, nos provedores que obviamente atuam em uma escala global. Então é muito difícil, para não dizer impossível, você customizar aquele serviço para cada cliente, para cada necessidade. O serviço tem uma certa flexibilidade para você ajustá-lo, mas o formato de entrega, os termos e condições, eles são os mesmos. Então, há de se pensar nisso quando se está avaliando a possibilidade de trabalhar diretamente com o provedor de nuvem. Ao passo que no modelo indireto, que é o modelo atualmente mais comum, né, que é uma contratação dos serviços de nuvem através de parceiros, revendas, representantes desses provedores, é um modelo que permite para aqueles clientes que ainda estão no estágio inicial de adoção de serviço de nuvem com um nível de maturidade menor, que eles acelerem a adoção, porque você tem um parceiro especializado, alguém que já fez isso, alguém que pode ajudar no planejamento e encurtar esse caminho. E também esse parceiro consegue, até certa medida, ajustar a oferta do serviço de nuvem, que é aquele serviço padrão, a alguma necessidade específica da agência governamental dessa organização pública, né? Eu digo até certa medida, porque é óbvio que ele não vai conseguir mexer na essência do serviço, mas pode fazer algum ajuste em relação à métrica de pagamento, à métrica de consumo,
caso a necessidade colocada pela agência seja muito específica, né, e o provedor de cloud não vai mudar a forma de prestar o serviço para atender um cliente específico, apesar de que, né, no caso específico de AWS, mais de 90%, 95% do nosso roadmap, isso é, das atualizações dos nossos serviços, são oriundas do feedback que a gente recebe dos nossos clientes. Tá? Evoluindo, outro aspecto importante é que é preciso segmentar, entender que, ainda que a computação em nuvem seja um serviço, ela tem características diferentes daqueles serviços técnicos especializados, serviços de mão de obra. Então, é preciso separar isso para estabelecer os critérios e os requisitos específicos de cada um desses tipos de serviço. Então, nós temos, né, ali no quadrante da esquerda, os principais, né, serviços fornecidos pelos provedores de nuvem. Entra ali o serviço de nuvem puro, o que a gente chamou aqui de XaaS, porque nós temos IaaS de infraestrutura, o PaaS de plataforma e o SaaS de software, que é a nomenclatura que alguns provedores usam. Mas quer dizer que são serviços básicos de infraestrutura, serviços gerenciados e serviços de aplicações já mais prontas com escopo definido. Além disso, o serviço de consultoria do provedor, treinamento, suporte, enfim. Mas o que eu queria destacar aqui é que os parceiros, os revendedores, integradores, eles trazem, né, no seu portfólio, junto ao seu expertise, toda a capacidade de fazer o desenho da arquitetura, o desenvolvimento e apoiar no desenvolvimento e no suporte de aplicações, mas que o cliente ele tem ainda um papel fundamental nisso, que é estabelecer os mecanismos de governança, os requisitos de segurança, todo o processo de gestão de faturamento e acompanhamento de contrato, enfim. Então, é preciso segmentar os papéis e responsabilidades e deixar isso claro no instrumento de contratação. E um aspecto fundamental que precisa ser discutido, que precisa ser entendido e explorado é a questão do catálogo de serviços. O seu projeto de nuvem vai ser tão bem sucedido quanto a cobertura e a capacidade desse catálogo de atender a sua demanda. O que eu quero dizer com catálogo aqui? É o escopo, é a lista de serviços de nuvem que você vai poder contratar. E esse catálogo ele deve ser o mais amplo e flexível quanto possível. No modelo tradicional, o que a gente vê é, né, num formato padrão, a divisão do objeto em N serviços, uma lista fixa de quais os serviços se pretende consumir num determinado período, qual é a unidade de medida e uma determinada quantidade. Né? Isso vai chegar num valor e aí a licitação acontece dessa forma. Só que explicitando assim, listando, né, item a item, você acaba caindo em algumas armadilhas ali. A primeira delas é que você não vai conseguir substituir os serviços durante a vigência do contrato, porque eles estão estabelecidos. Né? Eles estão ali, eles são uma lista exaustiva. Além disso, quando você coloca o preço no nível unitário, qualquer evolução de preço que aconteça pelo CSP, seja uma redução, e enfim, né, a gente tem experimentado, pelo menos no nosso lado aqui, reduções ao longo do tempo, essa redução ela não chega a você, cliente, porque você fixou o preço no contrato, né, na licitação. E também você não se beneficia de eventuais descontos de volume, porque você listou ali item a item de um determinado serviço e você não estabeleceu ou não estabelece normalmente as faixas de consumo. Ok? Ao passo que é possível você contratar esses serviços de nuvem de uma forma diferente, criando uma classe chamada serviços de nuvem, e aí essa classe, né, ela vai ter um teto de utilização, você vai estabelecer um valor limite, mas dentro desse valor limite você pode utilizar o serviço que for mais adequado à sua necessidade, e à medida que o provedor de nuvem vai atualizando o seu catálogo, desde que o serviço seja da mesma classe, você pode substituir, você pode ampliar, você pode incorporar novos recursos, enfim, né? É um modelo muito mais flexível e ele não fixa um preço unitário de cada serviço. Ele fixa, nesse caso aqui do exemplo, uma unidade, né, de uma unidade monetária. Poderia ser aqui, por exemplo, a USN, né? Eu chamei de serviço de nuvem, mas poderia ser uma unidade aqui de USN.
é que ela vai servir só como base para você chegar no valor da sua contratação. E aí, como você não tem o preço unitário fixado no edital, mas você tem, obviamente, o teto ali e a memória de cálculo, você consegue se beneficiar dos ganhos de escala que são fornecidos pelo provedor e também de eventuais reduções de preço, ok? Mas é importante aqui uma salvaguarda que em qualquer um dos modelos é fundamental, essencial que você faça o trabalho de casa, né, do estudo técnico, da definição da memória de cálculo, de como você chegou nesse quantitativo que vai ser consumido. Porque havendo a justificativa, havendo essa capacidade de rastrear a demanda, o dimensionamento, você vai ficar coberto em relação a qualquer tipo de questionamento que possa existir no futuro em relação à substituição de serviço, por que você definiu um montante X e não um montante Y. Ok? Maravilha. Avançando um pouquinho, e num dos pontos mais importantes, talvez, dessas considerações, é a necessidade de se entender que, apesar de você estar atuando em um ambiente de nuvem, onde a gestão, né, do que nós, pelo menos nós, AWS, chamamos, né, da gestão da segurança da nuvem, ela é feita pelo provedor de nuvem, o cliente precisa entender que segurança ela é uma responsabilidade compartilhada. E aqui, ênfase na palavra compartilhada, né? O provedor ele tem o seu papel, mas o cliente também precisa estar atento e precisa se utilizar dos diversos recursos ali que são providos para garantir que o ambiente como um todo esteja seguro. Então, explorando um pouquinho melhor isso, o que a gente chama aqui de segurança da nuvem é todo o controle de acesso ao ambiente do data center, aos servidores, aos dados, ao armazenamento, né, em si. É a parte toda de gestão de incidentes que acontecem, plano de recuperação, né, em caso de uma falha grave de um site, digo site aqui, seria o ambiente físico onde estão hospedados os serviços e assim por diante. Então, o provedor de nuvem ele tem essa responsabilidade de cuidar da nuvem, isso é, do repositório ali, onde os seus dados, onde os seus sistemas, onde os seus ambientes estão hospedados. E, no nosso caso, nós também provemos uma série de ferramentas e utilitários para que você, né, quando estiver levando os seus dados e as suas aplicações para essa nuvem, você possa ter formas mais fáceis de identificar vulnerabilidades e problemas que possam eventualmente existir. Então, o cliente ele é responsável pela segurança na nuvem, daquilo que você leva para dentro da nuvem, e isso inclui seus dados, as suas aplicações, políticas de segurança, de acesso. É o cliente que define o que vai ser criptografado ou não, se vai ser criptografado ou não. É o cliente que define quem vai acessar cada informação. É o cliente que define onde o dado vai estar. Ele pode estar no Brasil, pode estar fora, mas uma vez que você definiu isso, ele permanece no local que você estabeleceu. E isso tudo tem que ficar muito claro no projeto da contratação, no desenho da contratação, de quem são esses papéis e responsabilidades, para que haja aí um esforço colaborativo no sentido de garantir que esse ambiente seja seguro enfim, né, que atenda as expectativas de lado a lado. E, obviamente, a gente não pode falar em computação em nuvem, em considerações sobre contratação, sem falar em precificação, sem falar em modelo de pagamento. O modelo mais difundido e mais característico é, obviamente, o pagamento conforme o uso, onde você tem ali o seu desembolso de acordo com a real utilização do serviço, e é o padrão, e é o que a gente recomenda, inclusive, para todos os clientes que estão iniciando no ambiente de nuvem. Não se comprometa com qualquer tipo de gasto fixo sem conhecer qual é o comportamento do seu ambiente na nuvem, das suas aplicações na nuvem. Você pode ter uma boa ideia de como ela se comporta no ambiente do seu data center ou de um data center de terceiro, mas é importante saber como vai ser na nuvem. E aí sim, depois que você tem esse, que a gente chama esse baseline, né, essa linha de comportamento, aí você pode pensar
em lançar mão de novos recursos, como é o caso aqui, né, da capacidade reservada, onde para aqueles casos que você sabe que o seu ambiente vai consumir, por exemplo, né, vai precisar estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para aquele caso você pode negociar com o seu provedor de nuvem, informar que você vai usar de uma forma contínua aquele recurso e aí você vai ter uma condição especial porque você conseguiu dar previsibilidade em relação a isso. Mas mais uma vez, a gente só recomenda que você faça isso depois de conhecer o real comportamento da sua aplicação no ambiente de nuvem. E por fim, é preciso pensar e permitir que você alcance melhores condições a partir do momento que o seu ambiente aumenta de volume. Então, quanto mais você utilizar, menor tem que ser o seu custo unitário desses serviços. Essa é uma premissa básica e que precisa ser incluída, né, pensada nos modelos de contratação. Avançando, nós temos aqui também outra característica importante, eu já pincelei, já mencionei, mas é fundamental a gente explorar um pouquinho melhor isso, é que nos modelos de contratação, quanto mais próximo do que é padrão de mercado os termos e condições estiverem, mais fácil vai ser dos provedores participarem dessa licitação, as suas revendas, e maior vai ser o benefício que vocês, clientes, vão ter com a utilização da nuvem. Vou trazendo ao final aqui dessa sessão uma experiência do governo do Reino Unido, justamente no sentido de que eles conseguiram perceber maior valor com a utilização de nuvem a partir do momento que entenderam, né, que os termos e condições padrão de provedores de nuvens também se aplicavam à realidade governamental. Então, esses nossos serviços são os mesmos, são prestados aqui no Brasil, na nossa região, né, São Paulo, são os mesmos que são prestados nos Estados Unidos, e a gente não pode, não deve customizar um item específico para tratar de uma demanda aqui, porque esses serviços têm uma escala global. Por fim, o último ponto em relação às considerações é a recomendação de se utilizar certificados, né, de segurança e de conformidade emitidos por terceiros. Aqui tem várias siglas, talvez as mais conhecidas aqui sejam, né, a ISO, né, enfim, que estabelece uma série de normas e que é largamente utilizada aqui no Brasil, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, mas nós temos outras aqui também. E o importante aqui é destacar que a gente entende que os clientes têm as suas necessidades, suas políticas de segurança, mas o que a gente pede é que esses clientes avaliem junto a essas normas globais o quanto as suas próprias políticas se enquadram, se encaixam nessa norma que foi pensada, né, para ter uma escala muito maior. E o que a gente vê é que um número razoável e talvez assim um número bem grande de casos, você vai encontrar um espelho das suas políticas em uma norma como essa. Então, é fundamental, se você conseguir identificar isso, que você utilize e permita que essa norma seja né, que o atendimento a essa norma seja atestado pelo provedor de nuvem como garantia de que a gente está seguindo as políticas de segurança da informação recomendadas pela indústria e assim por diante. Porque é muito mais difícil tentar provar que eu vou atender uma norma específica de um cliente A ou B, porque eu tenho que conhecer isso, eu tenho que validar se nos meus data centers vão ser feitos, então não faz muito sentido. O ideal é você lançar mão desses certificados e desses atestados de indústria, ok? Agora a gente entra numa terceira fase aqui dessa sessão. Não se preocupe, a gente já está caminhando para o fim, eu garanto. Vou explorar rapidamente esses próximos pontos, mas só para trazer aqui alguns exemplos de modelos de contratação e veículos, né, que a gente tem identificado especificamente aqui no Brasil, de uma forma bem alto nível. A gente está falando de dois grandes tipos de abordagem aqui, uma abordagem mais utilizada por empresas públicas de economia mista ali, que estão debaixo do guarda-chuva da 13303, da Lei 13303, perdão, onde a gente tem aqui um dos exemplos, é um modelo de parceria de negócio que o SER prosseguiu
onde o SERPRO estabeleceu um edital, né, com os requisitos específicos de nuvem que ele buscava, e as empresas que se credenciassem ou que atendessem aqueles requisitos poderiam evoluir num credenciamento junto ao SERPRO para se tornar um parceiro de negócio e explorar atividades em conjunto. Esse é um modelo bem interessante, um modelo direto, né, entre SERPRO e o provedor de nuvem, e permite que você tenha ali um plano, né, de trabalho em conjunto para explorar o mercado e ampliar a maturidade, ampliar o nível de digitalização, né, dos serviços públicos. Segundo, similar, mas num formato diferente, são os acordos de fornecimento de serviço de software da Prodesp, onde a Prodesp negocia diretamente com o provedor condições base, né, através de um acordo, e aí essas condições base vão ser licitadas para a escolha de um parceiro de uma revenda desse provedor de nuvem, para entrega dos serviços de nuvem especificamente. É um modelo bem interessante também, porque permite negociar volume, negociar demanda direto com o provedor, mas a entrega continua sendo feita de uma forma indireta para garantir maior capacidade de execução, paralelismo e expertise dos parceiros. E o terceiro, que também cabe um destaque, é o modelo da ITIC, né, modelo de pré-qualificação permanente, que é o que a gente vê em muitos mercados de cloud, de nuvem mais maduro, mercados externos, que são os famosos contratos framework, né, onde você tem um credenciamento de todas as empresas que podem prestar um determinado serviço. Elas são pré-cadastradas, elas são pré-credenciadas ou qualificadas, e uma vez que você tiver uma demanda específica, você faz um chamamento, e aí esse chamamento estabelece as diretrizes, os requisitos dessa demanda, e as empresas que estão credenciadas, elas competem entre si para vencer aquele chamamento. Então, é uma inversão aqui. Primeiro você qualifica e depois você faz a competição. É um modelo que se mostra muito interessante do ponto de vista financeiro e de governança também, porque permite que a competição ela aconteça não por preço unitário de serviço, mas sim por cenário de negócio. Então, você define um determinado problema e todas essas empresas vão licitar e vão concorrer e oferecer a sua melhor solução para aquele problema específico. Aí já evoluímos, né, para um outro modelo mais explorado aí em empresas que são vinculadas a organizações ligadas à administração direta, né, que são os modelos de intermediação de pagamento via um broker, via um intermediário, via um integrador, enfim, tem diversos nomes, mas a ideia é a mesma, que a organização, né, pública ela contrata serviços de nuvem através de uma revenda apenas, e aí ela paga para essa revenda o valor referente aos serviços que ela consumiu, e obviamente essa revenda vai cobrar uma determinada margem, uma taxa ali de administração, taxa de nacionalização, enfim, mas especificamente aqui um valor para poder intermediar esse contato junto ao provedor de nuvem, absorver os impostos, eventualmente variação cambial, e, enfim, riscos que são inerentes a esse negócio. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas aqui temos alguns exemplos, né, de clientes que utilizam esse modelo de contratação de um broker, né, ou que já utilizaram para intermediação de pagamentos, por exemplo, o MPOG, né, no antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, né, no Pregão Eletrônico 029 de 2018, o próprio TCU em 2017, a CEMIG, né, a Companhia de Energia de Minas Gerais, mais recentemente agora em 2020, e o SENAC do Paraná em 2019. Temos uma evolução desse modelo, que é a intermediação de pagamento ainda via broker, mas com múltiplos CSPs, né? Ao invés de você ter um provedor de nuvem ligado à revenda, você tem mais de um provedor, e esse é o modelo que o Ministério da Economia pretende implementar agora em 2020. A Petrobras já fez isso no ano passado, em 2019, e o Banco do Brasil também, em consulta pública, manifestou interesse em seguir dessa forma, e o IPLAN Rio, né, a Companhia de Processamento de Dados da cidade do Rio de Janeiro, também fez. Esse é um modelo que ele tem similaridade com a pré-qualificação da ETIC, no sentido de que você tem múltiplos provedores cadastrados e no momento que houver uma demanda, esses provedores eles vão
oferecer uma solução para essa demanda. Quando eu digo demanda aqui, é uma ordem de serviço que vai ser emitida, por exemplo, né? É um pedido de adesão, e aí você vai ter, você vai avaliar, né, a agência governamental vai avaliar as opções disponíveis, registradas, e vai identificar para aquele problema de negócio que ela tem, para aquele cenário, qual é o provedor que vai trazer a melhor solução. Mas aqui lembrando que continua sendo uma única empresa, uma única revenda. Já no modelo posterior, né, mais um avanço aqui, intermediação de pagamentos, mas aí sim com múltiplos integradores e múltiplos CSPs. Então você pode ter uma revenda ligada a um CSP e num outro lote uma outra revenda ligada a outro CSP, múltiplos lotes com múltiplas revendas e múltiplos CSPs, enfim, tem uma variedade aqui de modelos, mas permite que você reduza, mitigue riscos de você concentrar uma demanda muito grande em cima de um único broker, de uma única revenda. Okay? A ideia aqui não era explorar em detalhes, mas obviamente esses casos são públicos e podem ser né, discutidos, podem ser aprofundados juntamente conosco ou diretamente com os clientes, com as agências que estão conduzindo esses processos. Trouxe também aqui alguns exemplos de contratação observados no exterior. Nós temos contratos de venda direta também, né, no governo da Austrália, que é um contrato inteiro da principal da agência governamental federal da Austrália, DTA, onde você tem todas as contratações seguindo através desse veículo. Singapura. Temos ali contratos também, né, formatos de framework, que eu queria chamar a atenção aqui, está em azul, o G-Cloud, ou Government Cloud, né, a nuvem governamental do Reino Unido, que a gente vai explorar em mais detalhes. E também de intermediação de pagamentos na França. A gente tem mais informações, podemos passar informações sobre esses casos, caso haja interesse. As minhas informações de contato vão ficar ao final dessa apresentação. E para finalizar, trouxe aqui algumas informações, algumas lições que podem ser tiradas aí da experiência do Reino Unido, mais para mostrar um exemplo real de como foi a evolução de um grande consumidor de serviços de nuvem em relação a formatos de contratação. A jornada de nuvem do Reino Unido começou lá em 2009, com uma política, uma estratégia, né, governamental para a tecnologia da informação e comunicações. Ainda não falava ali especificamente em nuvem, mas, né, falava em modernização e atualização. Isso foi lá em 2009, mas nasceu como uma ideia de você ter um grande data center governamental, onde as agências pudessem hospedar os seus sistemas e selecionar serviços em um ambiente ali, teoricamente, capaz de dar vazão para aquela demanda, né? E que esses serviços seriam de múltiplos provedores, mas era mais voltado para o que hoje a gente chama de nuvem privada, né? Que seria aquele serviço de nuvem prestado dentro de um data center do próprio governo e com todas as implicações que isso traz, ok? Mas à medida que o processo foi avançando e alguns incidentes, né, depois, a ideia foi evoluir isso para uma estratégia de nuvem pública em primeiro lugar, que aconteceu em 2011, mas ainda com um pé na frente e outro atrás, dizendo que a nuvem pública não poderia ser usada para tudo e que ainda seria necessário ter a possibilidade de trabalhar com nuvem privada. E mais interessante aqui, que em 2011 foi lançado o conceito da loja de aplicativos governamentais. Essa foi a semente do que o Reino Unido possui hoje em termos de modelo de contratação de nuvem. E o que é isso? É o famoso UK Digital Marketplace, que é um grande portal onde as agências governamentais podem procurar pesquisar por serviços não só de nuvem, serviços de mão de obra também, técnicos especializados, identificar aqueles serviços que mais se adequam à necessidade e contratar esses serviços tudo de uma forma de autosserviço, né, self-service. O cara vai, escolhe, compara as diferentes soluções, justifica o porquê que ele está escolhendo A ou B e já contrata. Todos os termos e condições são padronizados, o contrato é padronizado, enfim, um fluxo bem simples de como você faz isso.
E hoje, né, o Digital Marketplace ele evoluiu de tal forma que possui mais de 4.200 fornecedores de serviços, né, entre serviços de nuvem, serviços de mão de obra, serviços diversos ali de aconselhamento, enfim. Né? E interessante que são desses 4.200, né, ou vamos colocar mais de 4.000, o número preciso está disponível no site do Digital Marketplace, mas desses mais de 4.000, 2.400 efetivamente possuem, né, 2.100 efetivamente possuem contratos ativos e nessa versão aqui, que é de 22 de novembro de 2019, desse painel, você tem aqui mais de 2.500 clientes comprando através desse marketplace. E um número que chama atenção é o número ali de distribuição de gasto entre empresas grandes e empresas pequenas. Você vê que mais de 40% da receita vai para SMEs, né? Que são as Small and Medium Businesses, isso é, as pequenas e médias empresas. Isso é fundamental para ter acesso à inovação, para você ter acesso à agilidade e velocidade da cloud, que você tem um número maior possível de parceiros ali, de empresas, startups ajudando a conceber os serviços, a lançar os serviços e evoluir. Por fim, como encurtar esse caminho aí, né, de mais de 10 anos de evolução do governo do Reino Unido, primeiro é importante você trabalhar na cultura e fundamental que a adoção de cloud ela passa por uma mudança na forma de enxergar o uso da tecnologia. E se não houver essa sedimentação, né, dessa mudança, essa quebra do modelo mental, você vai continuar tentando utilizar cloud como você fazia com a tecnologia tradicional. Segundo, você tem que estabelecer mecanismos para gestão dos serviços, porque a forma como esses serviços vão rodar na nuvem é diferente do que as agências estão acostumadas e a segurança que você tem que implementar, os mecanismos de privacidade também são diferentes. E claro, se você não pensar o seu modelo de contratação, né, para que ele dê acesso a esses recursos, a esses benefícios que a cloud traz e permita que o seu mecanismo de gestão de serviço seja implementado, você não vai ter êxito nessa implementação. Por fim, como mensagem final, eu trouxe aqui uma passagem do Chris Grant, que foi diretor, né, do programa de cloud lá em 2011, onde ele fala aqui sobre aquela questão do governo ter as suas especificidades, mas se colocar de uma forma de entender que, apesar de ter as suas especificidades, o governo não é diferente em relação ao consumo de TI, não precisa de uma TI especial, que o governo pode comprar o que todo mundo está comprando e o que todo mundo está efetivamente utilizando. Isso foi um dos pontos de inflexão ali da estratégia de cloud, porque trouxe toda a agilidade dos termos e condições padrão de nuvem para dentro da estratégia de governo digital do Reino Unido e, enfim, o resultado vocês viram aí, uma larga utilização de serviços com distribuição entre diversos tipos de empresa e resultados fantásticos. E também eu vou deixar uma lista de materiais, de sugestão, né, de leitura e de aprofundamento em relação a esses temas. Temos aqui material em português, temos material em inglês e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer questão, eu estou à disposição para discutir, para entender, para ajudar a explorar esses modelos alternativos de contratação de nuvem para que vocês possam, no momento da concepção, no momento do desenho, pensar nos melhores formatos de contratação para extrair o benefício que a nuvem tem para oferecer. Então, agradeço a todos aí pelo tempo, pela paciência e me coloco à disposição. Um grande abraço.